Daniele Leão. Boa noite, Daniele. Boa noite, tudo bom? Boa noite, meninos. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Esse menino eu gostei. Tá bom, né? Bem flexível. Bem flexível. Bom, bem Isso é a flexível. flexibilidade dela. Daniela, conta pra gente, pra quem tá te vendo pela primeira vez, quem é você? Eu sou Daniele Leão, sou terapeuta em constelação familiar. E hoje eu vim tratar de um tema que casa um pouquinho, né, que a gente está falando, que chama Movimento de Amor Interrompido. É um tema que o pai da constelação, Bert, ele traz em relação a essa questão da insegurança mesmo, desse medo de uma pessoa que não consegue terminar aquilo que começa, que não tem essa flexibilidade, que tem esse medo da vida, né? Às vezes, não, se eu for muito flexível, pode ser que as pessoas não me respeitem, tem essa insegurança na vida. E esse movimento, ele é gerado na infância, né? Segundo o Bert, ele diz o seguinte: o amor é uma energia que nasceu para fluir como um rio. E quando ele é interrompido, isso vai gerar consequências para toda a vida. Geralmente isso ocorre ali até do nascimento até os 3 anos, mais ou menos. Como que funciona essa interrupção? De várias maneiras. Às vezes a pessoa ficou internada quando era bebê. Eu tive convulsão e fiquei internada 9 dias. Então, muito provavelmente, eu vou ter que fazer esse trabalho de interrupção. De alguma maneira, eu já sinto em mim isso. Relacionamentos que não andam. Eu já me casei 2 vezes. Tenho 36 anos, né? Então, não é um padrão, é um padrão na minha vida que eu tenho para olhar. E aí, provavelmente, eu vou ter que fazer esse trabalho, né? O que? De me reconectar com a minha figura materna. Que naquele momento, fala, mas 9 dias, qual o problema? Tem problema sim. Para uma criança, o tempo é muito relativo. 9 dias é muito tempo. Ela sente muita falta daquela pessoa que ela mais confia, que é o símbolo para ela de confiança, de afeto, de segurança. Então, ela ficou 9 meses ali na barriga da mãe. Para se alimentar, ela precisou da mãe. Para ir ao banheiro, provavelmente até esses 3 anos, sem uma mãe ali, sem essa figura, ela morreria. Então, é muito forte, é muito sério isso, né? E aí fala, mas ela não tem culpa. Não tem a ver com culpa. Não tem a ver com colocar responsabilidade. Dizem que a mãe é dona da culpa, né? Não tem a ver com culpar ninguém. São fatos da vida. São coisas que acontecem. Alguém que é internada, ou a mãe tem uma doença que a criança não pode chegar perto, ou um divórcio, né? Às vezes acontece um divórcio e aí a criança fica longe ali, ela chora, ela pede, não tem uma viagem. Às vezes a pessoa passa a trabalho, 15 dias viajando. A criança ela não entende muito isso, ela só sente o abandono, o medo. O mundo parece grande demais para ela porque falta aquilo ali, aquele afeto, aquela segurança do lado. E aí, por toda a vida, tem essa questão para ser olhada. Então, a pessoa, como eu já falei antes, ela começa as coisas e não termina. Quem não conhece alguém assim? Que já fez não sei quantas faculdades, ou que já sai do trabalho todo ano, né? Aquela pessoa que não consegue terminar o que começa. Ou ela sente muito medo, muita insegurança, ou ela se isola. Então, como que é esse movimento? A criança ela está plenamente conectada ali com a mãe. O pai também, mais a mãe, mas o pai também. E é mãe e pai, tá, gente? Não tem, mas a vovó tá lá. Não. Pai e mãe são insubstituíveis. Então, pode alguém, morreu, pode alguém ir lá e criar? Pode. Mas não adianta você dizer, não, eu vou ser a mãe. Não, você não vai ser. Você vai ser a avó, a pessoa que está criando ali. Mas a mãe, ela tem, tá no DNA dela. Então, assim, tá ali com aquela pessoa do lado e, de repente, aquela pessoa some. Então, ela busca, ela chora, ela dá birra, ela pede e essa pessoa não aparece. Por 1 dia, 10 dias, 15 dias, o tempo é muito relativo, como eu falei. Então, o que ela começa a fazer? A dor é tão profunda que ela acessa, aquele abandono é tão profundo dentro dela, que ela desiste. Ela olha para o mundo e diz assim, eu desisto, não vai mais acontecer. Então, ela passa a não conseguir se conectar com o outro mais. Quando ela começa a se conectar, por exemplo, com o namorado, ela olha e já acessa aquele abandono e fala, vai acontecer de novo. É inconsciente isso, não adianta, minha mente não diz isso. Não, não tem a ver com a mente. É inconsciente, o seu inconsciente te guiando. Nossa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Também quero Isso fazer. é muito profundo. Olha o que ela está falando, né?
Então, essa sensação de abandono que vem da nossa infância pode estar afetando nossa vida para um todo aí, se não fizer alguma mudança, é isso? Se você não reconectar esse amor não chega até você, ele está interrompido. Olha. É uma energia, não flui, é como um rio, é como se a gente represasse esse amor, fizesse uma represa. Então ele está lá. Ou seja, a pessoa acaba tendo dificuldade em amar, porque em algum momento da vida ela sentiu que não recebeu amor, seria isso? Ela sentiu isso, então ela desistiu, porque é uma dor muito profunda. Alguns movimentos que eu já fiz com alguns clientes, teve uma situação assim que foi, acho que a mais grave, assim, a mais séria que eu já peguei, que a pessoa ela chorou por 40 minutos. A gente teve que ficar esperando ela chorar por 40 minutos, abraçada com aquela pessoa que representava a mãe, como se ela estivesse reconectando com esse amor. Dani, então o que você está falando é uma coisa muito séria. Porque nós estamos então, eu vou colocar assim, porque eu como terapeuta também, né, eu vejo muito isso nos olhos. Através dos olhos você consegue identificar um padrão comportamental. Eu sou iridologista, né, trabalho com a íris, e a gente sabe o seguinte: quem são os filhos? Os filhos são o inconsciente do casal. Metade do seu corpo pertence a seu pai e a outra metade pertence à sua mãe. Você só coabita um corpo que foi doado para você. E nessa doação, você tem o carinho e o afeto de duas pessoas que estão te recebendo, né? Então, se uma criança, só para mim entender isso, então, independente, mas se uma criança vamos colocar hoje em dia, por causa da vida que a gente tem que trabalhar, os pais têm que trabalhar em excesso, saem de casa muito cedo, largam as crianças às vezes levam para uma creche, largam na creche, crianças que às vezes com 5, 6 meses de idade. Como é que fica isso? Cada caso é um caso. Então pode ser que aquela interrupção, aquele período ali, não gerou essa interrupção? Pode. Né? Cada pessoa ela é única, não tem como a gente padronizar. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, é isso que quer dizer? Vai, é por isso que não adianta, se a constelação familiar ela fosse globalizada, digamos assim, fosse padronizada, né? Então a gente dá uma solução assim, você me liga, me conta, eu te passo uma receitinha. Não é assim que funciona, porque você não é igual a mim. Então pode ser que eu tenha ficado esses 9 dias, por exemplo, internado, e não tenha havido essa interrupção. Mas pode ser que tenha havido. Então, por isso que a gente faz o trabalho. Às vezes, as pessoas ligam. Dani, mas então, eu tenho isso, isso e isso. O que eu faço? Fala, não, peraí, vem cá. Vamos abrir o seu sistema. Vamos olhar. Né? Senão eu vou vender algo que não existe. Uma fraude isso, né? E a gente vê muito disso. A gente vê muito isso aí, né? Sem respeitar o trabalho dos outros, mas a gente vê muito essa questão. Então, é individual. Eu tenho que abrir o seu caso, porque você é único. Ô Daniela, então me conta uma coisa. Então você trabalha com essas situações. Quem deve te procurar? Em que situação as pessoas te procuram para essa questão de amor interrompido? Essa que eu te falei, por exemplo, da pessoa que não consegue terminar o que começa. Pessoas que têm dificuldade em manter uma relação, por exemplo. Não consegue ficar na relação. Ou, por exemplo, tem medo. Aquela pessoa que tem medo de tudo. Sim. É inimaginável. Ela tem medo de sair na rua, tem medo de ficar em casa. Entendi. Ela tem medo de ir para o trabalho, mas tem medo também de ir para a balada. Ela tem medo de tudo. Então, uma pessoa dessa, você realiza um trabalho que é de constelação, é isso? Isso. Então, passa para as pessoas o seu contato, por favor. Porque... Deixa eu te fazer uma pergunta, Daniela, antes de você passar assim. Então tá. São esse tipo de pessoas. Mas a constelação atinge criança? Você também pode atender criança? Sim, não. Qualquer pessoa. Qual idade? Olha, na verdade, não é muito relativo isso, assim, mas qual a idade? Porque, muito provavelmente, vai cair na raiz dela. Então, às vezes, eu já aconselhei muitas crianças, né? Uhum. Mas os pais chegam lá contando uma história que a criança nem precisaria estar ali, na verdade. Porque a questão que aquela criança está acessando, geralmente, ela é sistêmica. Está no sistema dela e ela está se conectando. Então, eu vou dar o exemplo da minha sobrinha. A gente fez uma constelação dela e da mãe dela no mesmo dia num grupo, né? Caiu no mesmo lugar. Na verdade, se a mãe já estivesse trabalhando há um tempo, que eu comentei com a minha cunhada, eu falei, olha, se você já tivesse trabalhado há algum tempo, não teria chegado nela. Porque não estaria vibrando no sistema, muito provavelmente. A gente não tem como dar certeza, mas provavelmente não. Tanto que deu no mesmo lugar. Né? Ela estava conectada à mesma energia.
Então, às vezes, um pai me ligou, porque eu estou desesperado, meu filho está pensando em se matar, o que eu faço? Ele não quer ir. Não tem problema. Você pode ir. Você como pai e mãe, né? Você pode ir. Porque muito provavelmente ele está acessando uma coisa sistêmica que já está ali há muito tempo. Papai não olhou, mamãe não olhou, vovó não olhou, bisavó não olhou. Se alguém já tivesse olhado, muito provavelmente não teria chegado nele. O Bert, ele fala que até ali na 4ª geração você acaba se conectando. Então, se vovó, bisavó já tivesse olhado, provavelmente não teria chegado ali. Por isso que, às vezes, um bebezinho começa a ter, sei lá, no meu caso, por exemplo, convulsão. Tem uma energia por trás daquilo, né? Eu costumo falar com o pessoal nos grupos, para o meu carro chegar até ali, ele precisa de um combustível. Álcool, gasolina, óleo diesel, sei lá, ele precisa. Para uma criança, ele chegar a ter um problema, por exemplo, de uma convulsão, ou um probleminha na perna que não anda direito, tem uma energia por trás daquilo. Um refluxo. O meu filhinho teve refluxo. Sempre suspeitei refluxo, tem alguma coisa. É sistêmico. Então, quando o pai ou a mãe vai lá, a gente vai ver que energia que está por trás daquilo. Tem que ter uma energia, a coisa não surge do nada. E dentro da constelação a gente trabalha essa questão, esse campo de informação em que a criança se conecta. E essa energia de conexão. Perfeito. Gente, estamos aqui com Daniele Leão, uma consteladora. Daniela, estamos encerrando já nosso tempo. Por favor, deixe para eles o seu contato. O meu WhatsApp, telefone e WhatsApp, né? É 996534100. Então, como é que é? Existe alguma página para a pessoa te localizar? Você tem alguma página na internet ou não? Eu tenho a fanpage, né? Que é Daniele Leão Constelação Familiar. O site está sendo produzido aí. Tá certo. Está sendo produzido. Então, por favor, Daniele, eu queria que você repetisse novamente seu telefone para que as pessoas pudessem ouvir, tá? Tá. É 996534100. Gente, é o seguinte, a Daniele está aqui com a gente, mas essa entrevista aqui a gente está colocando no Facebook, no programa Acalento, tá? Se você procurar no Facebook a palavra Acalento com K, você vai encontrar novamente a entrevista da Daniele. Lá nós colocaremos também a fanpage dela, tá? E também o número do WhatsApp, ok? Nós estamos aqui ao vivo, transmitindo ao vivo aqui também pelo Facebook. Olha só, galera, olha lá. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, ok? Deixa eu mandar um abraço, Túlio, para Vânia, lá do Guará. Obrigado, Vânia, pela sua audiência. E agora nós mudamos, né? Agora trouxemos uma outra pessoa com outra informação tão interessante quanto, né? E eu estou aqui com a Telci Teodoro. A Telci já esteve aqui, tanto quanto a Daniele. E a Telci, por favor, Telci, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Túlio, boa noite, Rildo, e boa noite a todos vocês que estão aqui nos ouvindo e nos vendo. Telci, conta para eles quem é você, Telci. Bom, eu sou Telci Silva, eu sou coach, sou consteladora também e sou educadora. E para mim é muito interessante estar dividindo o meu conhecimento com todos vocês, porque conhecimento ele tem uma energia que não pode parar numa pessoa só. O conhecimento ele tem que estar sempre em movimento. Por isso que eu estou aqui. Muito bem, as energias se movem. E quando elas não se movem, ficam estagnadas. E estagnadas as coisas não funcionam, não é isso, Telci? Funcionam, exatamente. Telci, você vai falar do que pra gente? Bom, hoje eu vou falar da triangulação de bênção, maldição e prosperidade. Mãe do céu. Bênção, exatamente. Maldição e prosperidade. O que você tem a nos dizer sobre isso, Telci? Bom, primeiro eu gostaria de dizer da importância da bênção na vida de uma pessoa. A bênção é algo que vem de geração em geração, se multiplicando. Então, seu bisavô passou para o seu avô, que passou para o seu pai, que passou para você. E aí, quando chega em você, você tem essa responsabilidade de passar as bênçãos para os seus filhos. Só que a geração dos anos 50, dos anos 60,
resolveu cortar esse movimento. Você acredita nisso? É mesmo, Deus? Como Sim. assim? Com o advento da liberdade. Então, em busca da liberdade, as pessoas deixaram de dar a bênção, de pedir a bênção. Porque a Deus. bênção, os pais obrigavam a gente a Eu pedir para lembro aprender. disso. Eu pedi a bênção pro meu Isso. pai, pra minha mãe. E a Eu sua também filha fazia hoje? isso. Eu E também a- fiz muito isso. E a Mas filha era de obrigado. vocês hoje pede a bênção para vocês? Não. Pois é. Mas a imposição de Olha mão dos só. pais, desejar saúde, paz, alegria, prosperidade, isso é uma bênção. Existem grupos que abençoam semanalmente seus filhos. Uma vez por semana eles reúnem todos os filhos e abençoam. E nós estamos nos desconectando disso. E o pior, nós estamos deixando de abençoar e às vezes estamos maldizendo nossos filhos. Isso é sério. No momento em que seu filho traz o primeiro desenho da escola dele e você olha, ele fala: olha, mamãe, eu te desenhei. Você olha e diz: nossa, mas é assim que você me vê? Desse jeito, com a perna fina, assim, com o braço fino? A criança se inibe, se contrai e nunca mais ela vai querer se expressar através desta arte do desenho. Então, você quer dizer o seguinte, que nós invertemos o processo. Nós deixamos de pedir a bênção, ou, na verdade, nós deixamos de abençoar os filhos para amaldiçoá-los. Não, eu não fui tão radical assim, não. Não, mas é porque você... Eu disse o seguinte, porque que por não- falta desse conhecimento, nós, às vezes, amamos demais os nossos filhos, mas acabamos amaldiçoando. Quando você quer que a sua filha seja uma moça educada, uma menina educada, você diz: menina, você precisa ser mais educada, melhor educada. Senão, não vai haver homem que case com você. O que você está fazendo? Amaldiçoando. A criança, por um amor infantil, que não quer ver a mãe como mentirosa, o que ela faz? Ela aceita o que a Aceita mãe... aquilo como verdade e começa a expulsar, de alguma forma inconsciente, todos os homens da vida dela. Para manter o respeito que ela tem com a Para mãe. é manter isso? o respeito, o Deus, vínculo que ela tem com a olha mãe. que grave isso. Na verdade, eu já ouvi dizer isso, que realmente nós fazemos muitas coisas para inconscientemente manter a imagem da mãe que nós temos. Exatamente. Porque as mães precisam corrigir sem condenar os filhos. Ninguém gosta Corrigir de sem sem condenar. condenar. Como é que é isso, Telso? Explica para eles. corrigir sem condenar é corrigir com amor. Na hora que você corrige e condena, meu filho, você continua fazendo isso, vai acontecer alguma coisa. Aí Você vai você morrer solta fazendo isso. uma maldição. Você nunca vai ser desejo nada na ruim. vida. É aquele- Você nunca vai ser nada na vida. Olha, Se você continuar inflexível, você nunca vai ser nada na vida. Gente, Ah. eu já atendi uma pessoa que uma frase que o pai falou para essa pessoa na infância arruinou a vida dele. Porque o pai falou exatamente isso. Você nunca vai ser nada na vida. E ele tentava e não conseguia. Ou seja, inconscientemente, ele estava dando valor ao que o pai falou e mantendo a palavra do pai. O pai está certo. Então vem aquele velho ditado que fala assim, né? Boca de mãe, quando mãe fala, é um perigo. Quando Boca mãe de fala, tem acontece. poder. Boca de mãe tem poder. Então, isso, pelo que você está falando aí, então, isso vai gerar problemas sérios na vida de uma criança se a mãe não tiver essa consciência. E o pior, vai gerar problema quando ela estiver adulta. Eu tive um aluno que eu trabalho com alfabetização voluntária. Se vocês souberem de alguém que queira ser e precise ser alfabetizado, pode nos encaminhar. Ele dizia assim: professor, eu não aprendo. Eu dizia: mas por quê? Porque eu tenho cabeça de pudim. Eu falei: mas eu nunca vi uma cabeça de pudim. É porque eu tenho miolo mole. Quem te disse que você tem miolo mole? Meu pai ou minha mãe. Caramba. Por amor a esse pai e a essa mãe, que também não sabiam ler nem escrever, ele não se permitia aprender.
Então a criança acaba seguindo o que os pais falam para ele. Falam. De toda forma. Exatamente. Aí casa com o que a Daniela acabou de falar daqui. Exatamente. A Você- Daniela, eu estou complementando o que a Daniela falou, entendeu? A Daniela é consteladora, eu também sou consteladora, então nós temos o mesmo ponto de vista em relação ao amor, tá? Então o amor dos pais sem consciência é um amor que pode ser um amor nocivo. Pode ser isso? Porque eu estou dizendo assim, eu quero dizer o seguinte, eu estou te colocando de uma maneira assim, Telsa, é porque, às vezes, na verdade, vou colocar um ponto que é comum. Nós não somos educados para ter filhos. Eu acho que ninguém aqui foi educado para ter filhos. Não tem um manual que nos Não ensine. existe. Então, se a gente não tem um manual, a gente acaba repetindo o manual que nos foi passado pelos nossos pais, que foram passados pelos nossos avós e assim sucessivamente. De geração em geração. E esse processo de geração, se a gente não tiver uma devida consciência do processo, a gente acaba transmitindo um amor que vai fazer um mal para uma determinada pessoa. Exatamente. Alguém vai ter que pagar o pato. O nosso objetivo aqui é justamente esse, Túlio, é mostrar que um amor sistêmico, ele não pode ser interrompido, e da importância dos pais na vida dos filhos, ao abençoar e ao amaldiçoar também. Nós precisamos dizer sempre palavras positivas, e palavras positivas até no sentido de dinheiro, de profissão. Imagine um pai que todo dia chega do serviço e reclama: esse serviço é um horror, ai, porque o meu chefe isso. Quando o rapaz fica adulto ou a moça, você acha que ele vai querer trabalhar num serviço como o do pai? Não vai. Ele tomou raiva daquele ambiente, daquela instituição que fez tanto mal para o pai dela. Ela não vai querer. E vai perder grandes oportunidades com isso. Ou seja, a gente pode prejudicar nossos filhos sem perceber, né? Sem perceber. Essas críticas, essas palavras ruins. Por outro lado, Telso, você disse também que a gente pode abençoar até de forma mais sutil. Sim. Não precisa mais, Deus te abençoe. Mas você pode estar sempre desejando bem, sempre desejando, e verbalmente, falando. Verbalizar é importantíssimo. O mundo se fez a partir do verbo. Exato. Faça-se a água, faça-se a terra e faça-se feliz. Quando o seu filho sai para a rua, algum dia você já falou para ele: seja feliz? Tchau, mamãe, estou indo. Tchau, meu bem, seja feliz. Olha, que interessante, Telso. É isso mesmo. Mas uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Às vezes nós falamos mal do dinheiro. O quê? Dinheiro corrompe as pessoas. Tá vendo esses políticos? É o dinheiro. Ele começa a achar que dinheiro não é uma coisa boa. Gente, dinheiro é uma coisa boa quando é bem usado. Dinheiro exige respeito. Dinheiro é uma energia que exige respeito. Uma coisa que eu ouvi dizer, Telso, é que dinheiro não estraga ninguém. Simplesmente mostra quem a pessoa é. Ele dá vazão à energia daquela pessoa, né? Verdade, Aproveitando, eu queria mandar aqui um abraço para Letícia. Letícia, um abração para você. Obrigado pela sua audiência. Outra coisa que eu gostaria muito de dizer é como nós temos que respeitar os sonhos dos nossos filhos. Você olha para o garotinho e pergunta: o que você quer ser, meu filho, quando você crescer? Que também isso já não é legal, porque já está imputando uma responsabilidade muito grande na criança. Aí ele diz: eu quero ser astronauta. O que você diria, Túlio, para o teu filho? Ih, meu filho, hoje, agora sabendo disso não, mas se eu não soubesse, eu falei: ih, meu filho, vai ter que estudar muito, viu? Agora, depois dessa daqui, você já sabe o que dizer para o filho. Abençoar a ideia, abençoar o sonho dele. Até porque é o momento. Ele vai mudar. Dele, não é? Eu lembro que a minha filha, ela falou que quando ela era pequenininha, já é uma moça, ela já está formada, e ela me disse quando era criança que ela queria ser guarda de trânsito. E eu falei: ué, mas pra que você quer ser guarda de trânsito? Como criança, ela me disse o seguinte: pra ficar vendo os carros passar pra lá e pra cá. E eu falei: tá ótimo, vai ser ótimo. E agora ela tomou o rumo que ela queria realmente. Deixa eu te fazer uma palavra de negação da mãe impede que a criança exercite um trabalho maravilhoso. Quando eu quero ser médico, nossa, é difícil demais, você nunca vai conseguir isso. Mas ele pode conseguir sim, por que não?
O pai tem obrigação de incentivar os filhos para as coisas boas. Telcio, eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Eu não tenho filhos, tá? Mas eu tenho sobrinhos. Certo. Como tio, eu posso também, a minha influência, essa bênção resolve ou não? Como eu posso agir nesse caso? Resolve. Porque quando você abençoa o seu sobrinho, você está repassando para ele a bênção que seu pai te deu, que é o mesmo pai da sua irmã, que o seu avô te deu, que o seu bisavô te deu. Então, a bênção, ela vem de geração para geração. E esse fluxo acaba parando, e você precisa abençoar para que seu filho também abençoe seu neto. Sempre desejando coisas boas, coisas de paz e de luz. E prosperidade, né, Telcio? Prosperidade. Que detalhe, gente, prosperidade e dinheiro são coisas diferentes. Uma pessoa ganha na loteria esportiva, ela não é próspera, ela é sortuda, tá? E às vezes ela pode ficar pobre. Por quê? Porque ela não tem a energia da prosperidade. Durante a vida dela toda, ela pensou que ela era pobre. De repente ela ganha a loteria, ela não vai saber administrar. Ela não tem prosperidade. E ao passo que um trabalhador pode sim enriquecer. Ele pode se organizar, pode poupar e pode prosperar. prosperar. Olha só que interessante, gente. Bom, que maravilha saber disso. Então, eu fiquei muito surpreso com essa ideia do que nós falamos nossos filhos, o impacto que isso tem, né? Não é? Como as pessoas não levam em conta isso, né? Como a gente corta as possibilidades de sucesso dos nossos filhos se nós não soubermos valorizá-las. Telcio, se alguém quiser te procurar para você poder dar mais informações sobre isso, orientar, como é que ela pode te encontrar? Olha, eu faço atendimento de coaching e constelação sistêmica familiar no telefone 237649. E também é o meu WhatsApp, tá bom? Aí podem ligar. Mas antes de... Nós já estamos concluindo? Pode falar. Mas antes de concluir, eu gostaria de dizer: pais, independente do seu filho te pedir a bênção ou não, vá ao quarto dele de noite e abençoe. Olhe para ele e diga: meu filho, você é filho do meu amor. E eu te amo. E eu quero que você seja muito feliz, independente do caminho que você escolher para você profissionalmente. Isso é fundamental. Se puder, verbalize isso sempre. E muito. Nossa, Telcio, é engraçado isso. Dentro da iridologia comportamental, a gente tem uma parte da iridologia que a gente trabalha com isso, tá? Então a gente trabalha com isso. Mas é fascinante esse trabalho. Gente, nosso tempo já está acabando. Eu queria que você, Telcio, fizesse suas considerações finais, depois o Hilde e eu fecho por final. Vamos lá? Quero agradecer vocês, a paciência, o carinho, a atenção. Estou à disposição para atender perguntas. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem mandar por WhatsApp que a gente responde. E gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Ok. Hildo, faça as suas considerações. Bom, vamos encerrar. Então, boa noite a todos. Foi um prazer muito grande estar aqui. Espero termos contribuído com você. Lembrando que tudo que você viu aqui estará no canal no YouTube e no Facebook. Procure por Acalento com a letra K, TVN Brasil. Uma boníssima noite e tenha uma semana abençoada. Gente, eu gostaria de agradecer também. Uma ótima semana para vocês. Lembrando que na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui no programa Acalento. É uma oportunidade estar aqui com vocês, uma oportunidade também de crescimento. E eu quero deixar uma frase para vocês, só para vocês refletirem durante essa semana, já que a gente falou sobre flexibilidade. Loucos são os que mantêm relacionamentos falidos por medo da solidão. Uma boa noite e até a próxima semana.